Olá, galera, e aí? Espero que estejam bem, assim como, eu espero que vocês estejam. E aqui é o professor Silas Franklin, abordando alguns aspectos da história brasileira. É porque eu falando história brasileira, por quê? Porque serão as duas questões que iremos retratar nessa aula. História do Brasil, muitos falam, é chato e entediante. Não é história do Brasil. Vamos tirar esse estigma e vamos aqui aprofundar a história de nosso país, que é riquíssima, desde o seu descobrimento, gosto de colocar entre aspas, porque já haviam pessoas morando aqui. E vamos aqui, então, à primeira questão. Enem 2018, questão 54, texto 1. E pois que entre em outra coisa. Coisa, gente, significa coisa. Só que naquela época eles escreviam com U, mas fazia parte do vocabulário português. Nesta parte, me não posso vingar do demônio. Admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final. Os acusar de mais devotos do Brasil que dela. Vamos já fazer um breve comentário sobre esse texto, para poder, quando chegarmos ao enunciado, as pequenas questõezinhas do ABCD, a gente já saber mais ou menos para onde vamos correr. Aqui é uma crítica de Souza e Barros, que falavam sobre o quê? Sobre a usura portuguesa, justamente isso. O pau-brasil, tudo, vamos abordar mais à frente agora. Vamos ler o outro aqui. O texto 2. E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados é o quê? Ligados à terra. Ligados que na terra estejam, e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E, se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionados a... Aqui eu vou deixar aqui na incógnita, enquanto eu vou explicar para vocês o nosso processo um pouco de descobrimento, a descoberta do Brasil. Em 1500, os portugueses, nas suas práticas mercantilistas, estavam fazendo o quê? As grandes navegações. No mundo, naquela época, era cada um querendo sua parte para poder dominar e fazer colônia. O que era colônia? Existia basicamente assim dois locais. Era a metrópole, no caso Portugal, e a colônia, que posteriormente foi o Brasil, 1500. Quando eles chegaram, já havia os povos originários daqui, os indígenas, os autóctones, não é mesmo? E teve aquele encontro famoso, que tem uma tela pintada do encontro dos portugueses com os índios. E aquilo ali retrata como foi a chegada. Foi, é claro, natural estranheza, porque os indígenas não possuíam o conhecimento daquele povo, com naus grandes, os navios enormes chegando, vestidos também. Então não faziam parte da cultura indígena. E aí, com a prática, deles verem que a terra era muito boa, mandaram a carta, vocês devem lembrar de Pero Vaz de Caminha, para Portugal, falando que tudo nela dá, e aquela coisa toda, uma excelência, a terra era boa para muita coisa. E era tudo que Portugal precisava naquela época. Eles estavam endividados, precisavam de meios para poder acabar com aquilo. E foi quando descobriu essa terra. Caçando as especiarias, tudo, descobriram o nosso querido Brasil, que foi um nome dado por causa, pau-brasil. O pau-brasil, gente, é uma madeira nobre que eles utilizavam, e ainda tem hoje em Portugal, muitas coisas feitas pelo pau-brasil, originário daquela época ainda, que eram móveis, usado também para tintura, e eles utilizavam o pau-brasil, pegavam dos índios uma condição do escambo. O que era o escambo? Uma troca onde não havia dinheiro, naquela época não tinha negócio de dinheiro. Então assim, eu te dou um facão, você me dá uma madeira. Eu te dou um espelho, você me mostra onde tem uma jazida. Ou seja, é uma prática extremamente, se a gente for passar para poder analisar a moralidade, totalmente imoral. Porque os indígenas não tinham esse conhecimento da importância do ouro, tudo, e eles utilizaram da ingenuidade dos povos originários para tomar coisas de nossa terra. Ou seja,
colônia de exploração. Que havia as colônias de povoamento, onde eles iam para lá querendo realmente que vamos aqui fazer nossa família, vamos construir uma sociedade boa. Não, aqui era só para retirar. Só para retirar, sugar e enriquecer a metrópole, o pacto colonial. O que era o pacto colonial? O pacto colonial era onde a metrópole tinha relação somente com sua colônia e a colônia não poderia ultrapassar os limites. A colônia era restrita para poder dar tudo à metrópole. E a metrópole, ela tinha um poder já de fazer comércio com os outros países, com tudo. Mas a colônia não. A colônia eu só vou tirar o ouro, vou tirar a prata, vou tirar o pau-brasil e explorar os povos daquela época. Entre 1500 a 1537 foi onde houve a exploração dos povos indígenas. Né, que muitos falam, os indígenas não perduraram sendo explorados porque eles não aceitaram. Não aceitaram, então quer dizer que os africanos, quando vieram na condição de escravos, aceitaram? Não. Não quer dizer que o quê? Eles, quando vieram, né, os portugueses, trouxeram doenças em que os indígenas não possuíam a imunidade para elas, acabaram morrendo muito, por isso que não deu certo também. Eles conheciam muito, muito bem a terra, então fugiam também. E outra, a Igreja Católica, na época também, vamos aqui trazer a Igreja Católica novamente, em 1537, pelo Papa Pio III, bloqueou essa questão de explorar os indígenas. Não vai explorar mais os indígenas. Eles estavam na terra. Vamos o quê? Catequizar. Aí você para e pensa. O que estava acontecendo na Europa naquela época para a igreja ser tão boazinha? A Reforma Protestante, justamente. A Reforma Protestante ocorreu, né, com Martim Lutero, aquela coisa, as teses, e a igreja estava perdendo muito seus fiéis, muito. Então, para poder catequizar e ganhar o seu posto novamente, né, eles falaram, vamos mandar a Companhia de Jesus, 1540. Companhia de Jesus, o José de Anchieta, né, os jesuítas, vieram para o Brasil na função de catequizar os povos originários, catequizar os indígenas, mostrar Deus para eles. E foi aí que pararam mais essa questão de explorar os indígenas, porque foi uma proibição do Papa. E o Papa possuía uma grande força, né, a Igreja Católica, uma grande força sobre a época. Aí vamos aqui voltar aqui e ler aqui as questões, para a gente tentar entender, ver se já essa explanação deu para poder, né, responder. A. Utilização do trabalho escravo. A questão não está falando sobre trabalho escravo. Trabalho escravo a gente sabe que existiu por muito tempo, por séculos aqui no Brasil, primeiramente com os indígenas, depois com os escravos trazidos da África. E B, a implantação de polos urbanos? Não está falando de polos urbanos aqui não, até porque o conceito de cidade não estava enraizado aqui no Brasil, aqui ainda era colônia. C, devastação de áreas naturais? Também, mas não é o que a questão está tratando, a gente tem que ficar atento à interpretação da questão. Se não me engano, na competência 1 e na habilidade 2, vocês não precisam saber disso, mas estou falando, cobra isso na questão das ciências humanas. Que você tem que saber interpretar os textos, tanto da história quanto da geografia, né? Então vamos aqui. Devastação de áreas naturais não está falando nada disso. D. Ocupação de terras indígenas. Eles já tinham ocupado. Isso aí, né, é inegável. Só que a questão não traz isso. No texto não fala a respeito da ocupação em si. Mas o que eles tiraram daqui? E expropriação de riquezas locais. Exatamente. E o que é expropriação? Essa palavra, né, meio feia. Expropriação, né, é deslegitimar algo que era de alguém. Ou seja, tirou dos índios a terra deles e passou, é minha agora, se vira. Você que lute, né, como a gente vê muito nas redes sociais, você que lute. É minha agora. Expropriação de riquezas locais, ou seja, realmente, é isso aqui. A alternativa é a letra E. Por quê? Vamos voltar aqui. Tudo queriam levar para Portugal, porque Portugal era a metrópole. E aqui, vamos ver, exatamente, aqui as críticas, as crônicas foram relacionadas a isso. Então vamos aqui à próxima questão. Enem 2019, questão 52. O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos
que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Olha aí, gente. O que vocês conhecem? Aquela farinha. Farinha branca, farinha de polvo, é bom para a gente comer com aquele buriti. Entretanto, aqui, né, a questão está falando, né, vamos aqui abordar algo que o Enem está pedindo, sobre a cultura da mandioca. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês. Quando eles chegaram aqui, né, aqui igual o texto fala, já havia essa questão dos indígenas produzir e processar a mandioca. O primeiro registro que ocorreu, né, de como que era a mandioca, o processo, foi por um francês protestante que veio para o Brasil, chamado Jean de Lery. É assim, acho que pronuncia, né, não sei, o francês. Jean de Lery. Jean de Lery falava, né, como é que era todo o procedimento, desde o seu plantio, em pequenos, nas manivas, né, feito pelas mulheres indígenas, que todo o processo era feito pelas mulheres. Então, desde o seu plantio até a sua colheita, as mulheres estavam à frente, e não só a colheita, mas a produção. Ele também relata, né, que de 3 a 4 meses elas já estavam prontas para o consumo. Já estavam no ponto, né? Só que em outras regiões do Brasil também, outros relatos, só que esse de Gabriel, não me lembro o nome agora, mas outro relato, que durava até uns 10 meses. Mas tinha essa base, né? Entre 4 a 10, assim, para a mandioca já estar a ponto de ser colhida e posteriormente virar farinha. Ele explicava também que essa cultura era processada por meio que eles colocavam em recipientes dentro de água, com a água, né? Para poder curtir a mandioca, depois tirar, colocar no tipiti, o nome que eles, né, o originário é tipiti, só que aqui no Tocantins a gente conhece por tapiti, que era um cesto para poder espremer toda aquela água e retirar somente a massa para o procedimento da farinha. Os portugueses não são bestas, tudo queriam, né, comercializar. Então eles levavam para o quê? Para outros locais, para o próprio Portugal, para vender lá na África, para onde eles andavam, porque eles possuíam um conhecimento marítimo muito grande. Eles sabiam navegar, eles tinham as naus, eles possuíam navios, que naquela época era a última tecnologia. Né? Hoje em dia sabemos que o mundo já sabe como construir um navio, já sabe todo o procedimento, mas naquela época eles eram os tops. Então vamos aqui. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente letra A, difusão de hábitos alimentares, B, disseminação de rituais festivos, não, gente. Não é disseminação de rituais festivos porque a questão não está trazendo rituais festivos. E a mandioca, né, todo o procedimento era para o consumo dos indígenas, não para poder fazer um ritual, não. Era para o consumo. Não tinha essa questão de comer arroz, feijãozinho, a carne, não. Fazia parte deles para comer com peixe, para comer com outras coisas. A farinha era o top. C. Ampliação dos saberes autóctones, como eu falei na questão anterior, né? Autóctones quer significar o quê? Povos originários, povos da terra. É o termo, né, que assim, a gente utiliza bastante nas ciências humanas para referir geralmente aos povos indígenas, aos povos tradicionais quilombolas e toda essa sociedade. D. Apropriação de costumes guerreiros. Bonito, né? Não, mas não é. Não está falando que é apropriação de costume guerreiro porque isso não fazia parte de uma guerrilha. Fazia parte de um consumo. Eles consumiam a farinha assim como nós consumimos, né, aquele almocinho com arroz e feijão. E diversificação de oferendas religiosas? Não se referem a oferendas religiosas. Não se referem. Vamos aqui então retornar à questão A. Difusão de hábitos alimentares, exatamente. Eles viram que era bom, gostaram e pegavam dos indígenas, né? E difundiu essa cultura, essa comida para os outros locais, por meio do mar, né? Antigamente não tinha negócio de avião, eram os navios. Então, assim, difundiu um hábito brasileiro. Começou o que aí? Podemos já elencar um pouco da geografia, a globalização.
Exatamente. A globalização começa desde essa época, né, do mercantilismo, das grandes navegações, a luta por chegar em um local novo, povoar aquilo, ou não povoar, né, ou explorar mais. E era isso. Consistia basicamente nisso. Pois bem, gente, vou ficando por aqui. Espero que tenham aproveitado o máximo dessa aula. Nos veremos também na live de Tira Dúvidas. E se vocês tiverem alguma dúvida durante o decorrer do vídeo, pode colocar no comentário, que eu já vou ficar, né, quem sabe, respondendo essas questões. Vou ficando por aqui. E vocês também, né? Fiquem bem, fiquem em casa se puderem. Até mais!